Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma Manhã Diversa. Que maravilha ter a sua companhia aqui com a gente nessa quinta-feira, semaninha quase terminando. Bom dia para você, Roberta Reloi. Bom dia, Mariana Zacaron. Bom dia para o pessoal de casa. Hoje é dia 18 de agosto, dia do estagiário. E esse, é claro, vai ser um dos temas do Manhã Diversa de hoje. Afinal, o estágio é uma ótima experiência profissional que pode abrir as portas para uma vaga no mercado de trabalho. Você já sentiu medo do futuro ou fica paralisado ao tentar planejar alguns objetivos para sua vida? Você pode estar sofrendo de um distúrbio chamado teleofobia e nós vamos te explicar melhor o que é. E claro, nós queremos a sua participação com a gente. Envie seu comentário ou pergunta sobre um desses assuntos pelo nosso WhatsApp. DDD é 32 e o número é 999397416. Nós vamos amar receber sua mensagem. Flamengo, Fluminense e Corinthians avançam para a semifinal da Copa do Brasil. São esses os destaques da resenha esportiva com Gabriel Luterbach hoje. E também tem o Mundo dos Famosos com Netinho Rocha. Vamos saber então com o chefe Arthur Veloso qual a receita do Bora Hangar de hoje? Bom dia, Arthur. O que você vai preparar pra gente? Bom dia, Roberta. Bom dia, Mari. Hoje a receita aqui, para restaurar os pontos de vida, a constituição, restaurar a imunidade, a saúde, o sorriso no rosto, é a sopa restaurante. Uma iguaria da culinária, assim, que fácil de fazer, mas o pessoal de casa vai adorar, com certeza. É isso aí, tem muita coisa boa que nós preparamos para você até o meio-dia. Então chega junto porque a Manhã Diversa começa agora. Hoje, dia 18 de agosto, é comemorado o Dia do Estagiário. A data foi escolhida porque nesse dia, em 1982, foi publicada a primeira lei que regulamentou o estágio aqui no Brasil. O estágio é, claro, uma ótima oportunidade para os estudantes adquirirem a experiência antes de entrarem para o mercado de trabalho. E quem vai conversar mais com a gente sobre esse assunto é o Marco Antônio Moreira, que é coordenador de pesquisa e extensão de estágios do Centro Universitário Uniacademia. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui hoje. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Mariana, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, vamos dar parabéns então aos estagiários do Manhã Diversa que ajudam a gente aí a colocar o programa no ar todos os dias. João Vitor Calais, Tiago, que é o ajudante do chefe Arthur Veloso, e eu acho que o nosso time de estagiários é esse mesmo, né, Mari? Do Manhã Diversa mas tem os outros estagiários da TV que de uma forma ou outra também contribuem para o Manhã Diversa, então eu acho que um abraço para todos os estagiários da TV Diversa e para todos os estagiários do Brasil, né? Isso aí, agora que os abraços foram dados, para a gente começar o nosso bate-papo, para que serve então um estágio? Bom, antes de mais nada, também dá o meu abraço para os estagiários todos, né? O Arthur, inclusive, o nosso chefe, né, foi estagiário aqui, né? E foi o aluno do curso de gastronomia. Inclusive, eu fiz algumas disciplinas práticas com ele na época da faculdade, né? Olha só, o estágio sempre a gente tem essa primeira pergunta, né? Para que serve o estágio? E sempre que tem essa pergunta, a gente tem uma resposta mais ou menos padrão, né? Ela serve para o aluno poder aplicar de forma prática aquilo que ele estuda na sala de aula. Mas é muito mais amplo do que isso, né? O estágio é aquele momento onde o aluno começa a ter contato com uma vida profissional. Então, onde ele aprende a ter responsabilidade, onde ele aprende a cumprir horário, onde ele aprende a ser assíduo, onde ele aprende a respeitar uma hierarquia, né? Onde ele aprende a conviver com outras pessoas. Então, claro que tem o aspecto técnico de aprendizado, mas a gente pega eles chegando num momento que tudo é novidade, né? Então a gente ajuda a formar o profissional. Isso é muito bacana. Isso aí. E existem dois tipos de estágio, né? Explica pra gente quais são as diferenças. Olha só, a legislação coloca que nós temos estágios obrigatórios e os estágios não obrigatórios. Basicamente tem pouca diferença entre eles, né? Eles seguem mais ou menos as mesmas regras. Mas o importante na legislação é que ela coloca que o estágio ele é muito regulado pelo projeto pedagógico do curso onde o aluno está matriculado. Então, muita coisa está definida na lei, mas também muita coisa vem do projeto pedagógico do curso. Tá? Mas a diferença básica é que alguns projetos de curso, eles exigem que o aluno faça o estágio, por isso chama obrigatório, para poder se formar.
Então, esse o aluno não tem alternativa, ele tem que cursar. Enquanto outros, isso não é obrigatório. Então, eles fazem o estágio de forma opcional. A lei coloca basicamente que os estágios não obrigatórios, as empresas têm que dar uma bolsa de ajuda e têm que dar o vale transporte, né? Enquanto que o estágio obrigatório, isso não é realmente necessário. Apesar de que não é comum, as empresas todas oferecem as bolsas e oferecem o vale transporte para que eles possam estar exercendo a sua atividade. Mas em termos de diferença na legislação, basicamente é essa. Já que a gente está falando dessa lei, vamos entender um pouco mais sobre ela, né? Porque os estagiários, eles possuem direitos, né? Como remuneração, férias, e existe uma lei específica para os estudantes. Vamos conhecer melhor como ela funciona? Bom dia a todos, meu nome é Vanessa Almeida, sou advogada e hoje estou aqui para sanar algumas dúvidas acerca dos direitos dos estagiários. A primeira dúvida que geralmente surge é se o estagiário tem algum direito relativo previsto, né, na CLT. Então, o que nós temos que ter em mente é que o contrato de trabalho é diferente do termo de acordo de compromisso ali do estagiário, né? O estagiário, ele não é abarcado pelo regime seletista. Então, por isso, tem algumas diferenciações. Por exemplo, as férias do estagiário é diferente do regime do seletista. O regime seletista, ele prevê as férias, né, podendo ser de 30 dias, com o pagamento ali do 13º, né, e alguns outros descontos que são feitos no ato dessa concessão ali das férias. Ele também tem direito ao terço constitucional. Já o estagiário não teria esse direito. Ele teria direito ao salário dele, né, proporcional, no caso as férias, embora ele não tenha um regime seletista, quando ele é desvinculado, ele teria direito a receber ali a proporção do 13º, né? Então, se já tem um período ali de 12 meses, ele recebe aquele valor referente, senão ele vai receber proporcionalmente. Bom, o que devemos ter em mente é que um contrato de trabalho pertence somente ao seletista. O estagiário, ele tem um termo de acordo, né? Um termo de compromisso. Então, já seria por aí as diferenças. O seletista tem todos os direitos, garantias, né, estabelecidos na CLT, enquanto o estagiário teria direito à sua remuneração, vale transporte, no caso, refeição, e ele também pode usufruir do recesso, né, de 30 dias, além de trabalhar apenas 6 horas semanais, ou 6 horas diárias, ou 30 horas semanais. Os direitos do estagiário são, no caso, esse recesso, né, pelo prazo de 30 dias, quando ele labora por um período de 12 meses, tem direito ao vale transporte, ele tem direito aí, né, configurado em lei, tudo direitinho. Os direitos trabalhistas dele, no caso, ele tem ali, né, esse termo de acordo que vai imputar para ele quais as funções que ele deve desempenhar, que é diferente do regime seletista, né? A função do estágio nada mais é do que profissionalizar esse estudante, né, para que ele tenha contato com as atividades que ele vai desempenhar no futuro após a sua formação. Então, são regimes diferentes. É similar, porque ambos podem usufruir 30 dias, né? Só que quem é seletista, nós dizemos que ele tem direito às férias. E o estagiário teria direito ao recesso, né? Na prática, é quase a mesma coisa. Todavia, nós temos que ter em mente que os descontos que são gerados para o seletista não serão imputados ao estagiário. Ele vai ter direito, né, ao saldo de salário dele. E sim, embora ele não seja um seletista, ele vai ter direito ao 13º proporcional ou integral, que vai aí computar nesse saldo de salário dele. Bom, eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui nessa manhã, sanando as dúvidas dos estagiários, e segue com vocês, meninas.
importante, então, esclarecer que os estagiários também têm seus direitos, mas importante também a gente reforçar que estágio não é para ganhar dinheiro. Infelizmente, as experiências que a gente vê, o estágio realmente foca na experiência profissional, na experiência pessoal junto com o profissional que essa pessoa vai desenvolver na empresa, mas que o salário, é claro, vai ser muito reduzido de acordo com as outras pessoas que já formaram e vão ter também responsabilidades maiores. Para a gente entender, então, é possível que exista um momento ideal para começar o estágio, talvez no meio do curso, ou desde o início já é bom o aluno procurar algum tipo de capacitação fora da universidade? Olha, Roberta, quando a gente fala disso também, a gente tem que olhar para os pilares onde o estágio está calcado. A gente tem o pilar do aluno, a gente tem o pilar da empresa, né, da instituição que está concedendo o estágio, e a gente tem o pilar da instituição de ensino. É claro que do ponto de vista do aluno, tem que ser aquele momento que ele se sinta confortável, né? Que ele acha que tem condição de desempenhar esse trabalho, que ele se sinta mais seguro. Às vezes no momento de necessidade, muitos alunos, né, apesar da reportagem, a gente está falando que a remuneração não é alta, mas ainda assim, para alguns faz uma diferença, né? Então, o aluno tem um pouco essa percepção. Só que a gente tem que pensar também do ponto de vista dos outros pilares, né? A empresa é ela quem oferece as vagas e ela muitas vezes coloca algumas restrições, né, pré-requisitos dessas vagas. Então, às vezes, o aluno ele tem que aguardar um pouco ter aquele conhecimento que a empresa está exigindo, né? Do ponto de vista da instituição também. Como eu disse, a legislação coloca que isso está muito calcado no projeto pedagógico do curso. Então, tem cursos que só permitem, por exemplo, o estágio obrigatório a partir do meio do curso, por exemplo, né? Antes disso, até é possível fazer como não obrigatório, mas depois ele teria que fazer outro, né? Então, algumas instituições, alguns cursos colocam certas restrições. Então, o momento de início tem que ser o casar o perfil do aluno, os interesses dele, aquilo que o projeto pedagógico do curso dele está delimitando e também o perfil que as empresas estão aguardando naquele momento. Acho que o nosso bate-papo pode continuar no próximo bloco, né? A gente vai entender um pouco mais sobre os desafios, talvez para quem está tentando conseguir um estágio e não consegue, como fazer para conseguir, a importância desse momento, né, na vida, na vida profissional desse estudante que depois vai se formar e vai entrar no mercado de trabalho. Então é isso, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se você tem alguma pergunta sobre esse tema, manda pra gente no nosso WhatsApp, que a gente está esperando a sua participação. Mas antes, vamos acompanhar um clipe especial que a gente preparou com os nossos estagiários aqui da Diverso. Voltamos com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 16 minutos e hoje é comemorado o Dia do Estagiário. E é sobre isso que nós estamos conversando desde o início do programa com o Marco Antônio Pereira, que é coordenador de pesquisa, extensão e estágios do Centro Universitário Uniacademia. Então, Marco Antônio, mais uma vez, seja muito bem-vindo e vamos a mais perguntas, porque os estagiários querem saber, né? Qual é o segredo para conseguir? Os estudantes querem saber qual o segredo. E é essa a próxima pergunta. Caso alguém esteja em busca de um estágio, mas às vezes está tendo dificuldade para conseguir esse estágio, né? Não está conseguindo um estágio. O que faz? Qual que é o segredo? É bater na porta do empregador? Tem lugar melhor para procurar? Qual que é o canal? Bom, Mariana, isso é sempre uma inquietação dos estudantes, né? A dificuldade, às vezes, de conseguir o estágio. Claro que as instituições sempre fazem todo um trabalho de parceria com as empresas, de captação de vagas, mas a quantidade de estudantes é grande, então eles também vão à busca dessas vagas, né? E alguns têm demonstrado essa dificuldade, assim, não estou conseguindo, o que eu estou fazendo de errado que eu não estou conseguindo, às vezes, uma vaga? E sempre tem aquelas brincadeiras, né? As empresas exigem experiência, mas se não dá oportunidade, como é que essa experiência vai ser construída, né? Então, o que a gente sempre diz para eles é o seguinte: primeiro, constrói o melhor currículo que você puder, aproveitando as oportunidades que as suas próprias instituições estão oferecendo. Projetos de pesquisa, iniciação científica,
projetos de extensão, participar de monitorias, isso tudo vai construindo um perfil, né? Também muito cuidado com as redes sociais. Hoje, a rede social hoje ela é verificada pelos seus entrevistadores, né? Pelos aqueles que estão captando as vagas. Como é que você quer aparecer, né, para as outras pessoas? Pode ter certeza que esses perfis seus hoje vão estar sendo avaliados, né? Monta o seu portfólio de projetos. Ah, mas eu não participei de nada, eu só estudo, só... Ainda assim, você desenvolveu um monte de projetos, trabalhos, estudos dentro da sua instituição e que isso vai montando o seu portfólio. Então, esse tipo de coisa tudo vai construindo um currículo onde ele pode estar tendo mais chances, né, em conseguir uma vaga. Hoje a gente tem uma quantidade gigante de cursos que podem ser feitos, inclusive online. Isso tudo vai incrementando o currículo e facilita que depois ele possa conseguir uma vaga, né? E quando acontece um erro, geralmente as pessoas já pensam, foi o estagiário. Mesmo que esse erro tenha sido feito pelo próprio estagiário, qual que é a responsabilidade também dessa pessoa que estaria ali para orientar, né, essa pessoa que está aprendendo? A gente estava rindo aqui no intervalo, que botaram meu nome errado, e já veio a coisa, foi o estagiário. O estagiário. Né? Mas olha só, acho até que é uma certa covardia, né, em relação a esse tipo de coisa. Sempre essa brincadeira ela surge. Só que se vocês forem analisar, o estágio ele é chamado, na realidade, de estágio supervisionado. Ou seja, o aluno tem que ser supervisionado durante o seu estágio. E isso até é muito importante ser ressaltado, porque tem muitas empresas ainda que oferecem vagas de estágio, mas sem uma supervisão adequada, muitas vezes procurando até uma mão de obra mais barata, e esse não é o objetivo do estágio, né? O estágio ele é supervisionado, a empresa tem que ter um supervisor que acompanhe o trabalho do estagiário. Só para citar uma situação, eu tenho 2 filhas, elas estão estudando agora e estão fazendo estágio, né? E nesse estágio que elas estão fazendo, é uma grande empresa, inclusive em outras regiões do país, elas começaram o estágio e elas não podiam fazer nada, elas tinham que acompanhar o que o supervisor fazia. Depois de um tempo, elas faziam com o supervisor olhando, e depois disso elas poderiam até fazer alguma coisa, mas nunca passar para frente sem o ok do supervisor. Então a responsabilidade não é do estagiário, a responsabilidade é do supervisor e da empresa, né? E falando agora também mais da responsabilidade da empresa, né, o estágio ele tem um papel importante na formação do estudante, né? Portanto, eu queria saber qual que é a função da empresa, né, nesse desenvolvimento dessa carreira do estagiário, o papel da empresa nessa formação, no que esse aluno vai aprender no final dessa jornada. Olha só, isso também tem mudado bastante esse perfil. Acho que as empresas, a gente está num mundo hoje que está muito competitivo. E as empresas também, ainda mais em determinadas áreas, têm tido muita dificuldade para preencher as suas vagas, os seus quadros. Não só de profissionais, mas também de estagiários, né? A empresa ela é fundamental nesse processo de ambientar e de acolher o aluno nesse processo. Já tem muito tempo, mas eu lembro quando eu fiz estágio, né? Fiz estágio ainda na época do curso técnico, eu não tinha nem 18 anos de idade. E até hoje eu lembro, né, daquilo que eu aprendi, como eu interagia, os bons coordenadores de estágio que eu tive. Então você coloca o aluno numa situação onde ele está vivenciando aquilo, mas principalmente ele se sentir parte de uma equipe. Ele entender as suas responsabilidades, entender que está fazendo parte de um todo. O papel da empresa, claro, é ensinar, sim, mas ele é também no sentido de ambientar esse aluno para o mercado e para o futuro, né? Muitas vezes, só finalizando, né, é igual quando a gente faz assim, eu, por exemplo, gosto muito de matemática. Eu gosto de matemática provavelmente porque eu tive excelentes professores de matemática. Muitas vezes você tem alunos que eles deixam de gostar de uma área porque às vezes tiveram um estágio que não foi tão cativante, vamos dizer assim, para ele, né? Então é fundamental o papel da empresa. E qual que é a função, então, do estagiário dentro de uma empresa? Quais são as funções que cabem a um estagiário? Quais são as funções que não cabem a um estagiário? Roberto, eu vou te responder da seguinte maneira. Ele não deve fazer aquilo que não está no seu plano de atividades. Isso é uma coisa que a gente acompanha dentro das instituições de ensino. A reportagem ali com a advogada falou muito bem do como é que é o processo legal para que o estagiário esteja ali. Então tem o convênio, tem o termo de compromisso, mas uma coisa importante, o termo de compromisso ele é acompanhado de uma coisa chamada de plano de atividades. No plano de atividades é descrito tudo aquilo que o aluno deve fazer.
né? E nós, das instituições de ensino, nós validamos esses planos de atividades antes do estágio iniciar. Ou seja, está condizente com o que se espera da formação do aluno naquela área. Então, é isso que é a responsabilidade dentro da empresa. Aquilo que está no plano de atividades, que foi descrito pela empresa, aprovado pela instituição de ensino. Tá? A gente não pode esperar que o estagiário vá substituir um profissional da área, não é esse o papel dele. E além do aprendizado, o estágio também pode ser uma ótima oportunidade como uma porta de entrada no mercado de trabalho, porque algumas empresas acabam efetivando os estagiários, né, depois que eles terminam o curso, depois que se formam. Você observa que essa é uma prática recorrente, né? Existem mais benefícios para a empresa, por exemplo, de contratar aquele estagiário em vez de contratar uma pessoa de fora? Como é que você observa isso? Mariana, a gente diz que o bom negócio é aquele que todo mundo ganha, né? E eu acho que o estágio é um negócio que todo mundo ganha, né? Ganha o estagiário, não só pelos conhecimentos, mas pelo ambiente onde ele começa a entender como é que vai ser a vida profissional dele no futuro. Ganha a empresa, porque ela começa a avaliar as pessoas ainda enquanto estagiários, né? Ganha a instituição de ensino, porque a gente tem uma parceria forte com as empresas. Inclusive, a gente tem a oportunidade de revisar os projetos dos cursos à medida do que a gente percebe o que o mercado está efetivamente demandando, né? Então, é uma situação onde todo mundo ganha, né? E caso ele não consiga ser contratado pela empresa que ele fez o estágio continua sendo válido para tentar em outras empresas, né? Então, eu queria saber qual que é o peso que esse estágio tem na hora, depois que formou, na hora de realmente tentar uma contratação, uma efetivação em outra empresa. Extremamente importante, né? Muitas vezes o estagiário ele acaba não sendo contratado na própria empresa, mas essa construção desse perfil dele, desse currículo, é extremamente válido para que ele possa olhar para outras oportunidades, né? Mas como eu estava dizendo antes, inclusive na própria construção desse profissional. Há uns anos atrás surgiu uma divulgação na mídia, né, de uma aluna que conseguiu uma vaga na NASA, né? E aí ela foi para uma rede social e começou a dizer que ela ia estagiar na NASA, era estágio, mas falou isso botando um monte de palavrão, botando um monte... E aí, na rede social, uma pessoa interagiu com ela e falou, olha, muito legal, parabéns pelo seu estágio, mas acho que você devia procurar, né, se portar de outra maneira. E ela respondeu de maneira mais pesada ainda, né? E aí depois ele se identificou, era um diretor da NASA, né, e que ela acabou perdendo o estágio. Então, obviamente, o que eu disse ainda agora, a maneira como você se apresenta é fundamental. Mas você disse o estágio para que ele possa ser contratado no final, na realidade é um processo de construção, né? Como ele vai se portar nesse ambiente, que tipo de conhecimento ele vai adquirir, isso vai ser fundamental para ele em outras oportunidades profissionais, seja de estágio ou mesmo de emprego, né? E a gente recebeu uma participação aqui da Tuninha, que é a nossa telespectadora cativa de Varginha, no sul de Minas. Tuninha, muito obrigada por participar do Manhã Diversa. E ela contou um pouco da experiência dela. Ela falou, bom dia, fiz estágio no escritório modelo de advocacia da UERJ e ainda hoje lembro do quanto eu aprendi. Então, reflete um pouco da sua fala também, né? De trazer mesmo, depois de já estar trabalhando, já estar exercendo a profissão, às vezes já ter seus próprios estagiários, os aprendizados dessa etapa serem algo que você vai carregar para a vida toda e que vão ser muito valiosos, né? Como é que ela chama? Tuninha. Tuninha. Eu falei, inclusive, do meu estágio, né? Quando eu fiz, ainda tinha 17 para 18 anos. A gente lembra com muito carinho, realmente, daqueles que nos dão oportunidade, principalmente nos ensinam e nos acolhem, né? A construção de tudo que nós acabamos nos tornando ao longo da vida são das experiências que a gente adquire, né? E esse perfil todo de criar responsabilidade, de comprometimento com as coisas é fantástico. Minhas filhas, né, eu já disse que elas estão fazendo estágio e hoje eu saí muito cedo de casa, elas estão fazendo estágio remoto, né? Porque inclusive isso é outra coisa que surgiu agora. Já existia o home office antes, mas se consolidou muito isso, inclusive nos estágios. Elas estão fazendo estágio, onde você está indo? Eu estou indo para uma entrevista, né? Ah, vai ser ao vivo? Sim, vai ser ao vivo. Que horas que é? 10 horas da manhã. Ah, uma pena, a gente não vai poder assistir porque a gente está no estágio, em casa, remoto. E eu achei isso fantástico, né? Parabéns, meninas, tá? Sabe, esse comprometimento, esse senso de responsabilidade. Então, é isso que os estágios acabam
construindo no aluno que tem informação não só acadêmica, mas de tudo. Com certeza, eu também recordo dos meus estágios com muito carinho. Para a gente terminar então o nosso bate-papo, geralmente quem faz estágio está cursando a graduação. Mas e durante os cursos de pós-graduação, existe alguns estágios específicos ou quando a gente fala de estágio é realmente para quem está fazendo faculdade? Não, o estágio ele é muito mais amplo que isso, né? Se a gente for olhar, inclusive, a legislação, eu mesmo fiz um estágio quando eu fiz ensino médio profissionalizante, né? Alguns cursos, inclusive, exigem um estágio. Existe estágio para alunos que estão, por exemplo, no final do ensino fundamental, existe para educação de jovens e adultos, ou seja, a gente tem estágio de maneira geral. Claro que isso vai depender do projeto, como eu disse, projeto pedagógico de cada curso. O que ele pode fazer, em que momento que ele pode fazer. Mas, normalmente, mesmo que ele não precise fazer o estágio obrigatório, o não obrigatório sempre costuma ser uma possibilidade, isso conta como atividades extras para o aluno, conta para currículo, conta para formação. É uma excelente experiência de vida, né? Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. A gente aproveita aí para mandar mais uma vez os parabéns para os nossos estagiários e para todos os estagiários do Brasil, porque é realmente uma fase de muito aprendizado, né? A gente espera que todo mundo possa ter essa experiência, né? Que está estudando, possa ter essa experiência de uma forma ou de outra, porque realmente é muito enriquecedor. É um pezinho que você coloca ali, né? No mundo real, assim. Eu lembro quando eu fiz meu estágio também, eu tinha essa sensação de que eu estava dando uma bisbilhotada ali, como que é ser realmente a pessoa que vai estar lá no futuro, talvez tendo, né, que comandar uma equipe ou que tendo meus próprios estagiários. Então é muito enriquecedor, independente da área, independente do tipo de formação que a pessoa está fazendo. E os seus esclarecimentos também foram muito enriquecedores para a gente entender ainda mais a importância. Então, muito obrigada. Gente, agradeço demais a vocês a oportunidade, agradecer aos estagiários todos, né? E agradecer as empresas que abrem essas oportunidades para eles e principalmente aquelas que entendem o que é o papel dela na formação desses estudantes, né? Muito obrigado. Bom dia para todos. E no próximo bloco tem o chefe Arthur Veloso com Bora Hangari, uma receita de sopa para aquecer as noites frias de inverno. É o tempo de beber uma aguinha, pegar um cafezinho e a gente já volta. Enquanto isso, você conhece um pouco mais dos estagiários que atuam com a gente aqui na TV Diversa.